Olá, gente. Esse é meu primeiro vídeo. Me chama Galáxia, né? Então, esse vídeo vai ser sobre espaço, né? Assim está o meu canal sobre espaço, né? Dos meteoros, várias coisas e futuro. Aí, esse vídeo vai ser como uma história da minha imaginação, né? Que não vai ser, tipo assim, real. Daí, eu espero que vocês tenham entendido, né, a história que eu vou inventar, né? Que eu sempre inventei a história e pensei em fazer um vídeo para vocês verem, né? Aí aqui tá a Terra, né? Que eu começo a inventar uma história, né? Então, um dia que o cientista, né, descobre que o lugar onde a Terra está, que era zona habitável, será inabitável por causa da estrela, porque vai aumentar a temperatura e se eles continuarem no mesmo lugar, na zona habitável, eles vão acabar morrendo queimados pelo sol. Então, eles tiveram ideia para, né, levar eles para o lugar onde será zona habitável. Então, a cientista descobre que o único lugar que poderá ser habitável é o lugar onde Saturno está. Então, a ideia do cientista é levar a Terra para orbitar o Saturno, né? Só para poder continuar a sobrevivência. Então, só que poucas pessoas vão sofrer mais, né, em meio dos caminhos por causa do, né, porque a Terra vai congelar, né, no meio do caminho, né. Então a Terra simplesmente vai chegar alguns anos, né, em Saturno completamente gelado até a estrela aumentar a sua temperatura. Então, o cientista estava aqui pensando como que eles vão levar a Terra para lá se eles têm a sua própria luas, né? Porque eles vão precisar da Lua. Aí eles vão tirar uma ideia como vão levar a Terra para lá. A temperatura dele vai começar a cair, né? Só que mostra aqui tá 25 graus, agora vai começar a cair, né? E a velocidade, eu vou aumentar a velocidade dele aqui, né? Só pra mostrar como vai ficar a Terra, né? A Terra você não vai congelar, tipo jogar aquele jogo lá, né? Acho que era Universo. Esqueci o nome daquele jogo, mano. Aí, né? Vamos lá, continuar a história. Bom, a temperatura da Terra começou a cair quando os cientistas, quando as pessoas, né? A NASA levou a Terra. Bom, eu não esperava por isso que a Terra começasse a congelar, mas então, né? As pessoas para levar a Terra para a direção ao Saturno, né? Porque é o lugar onde vai ser habitável, né? Então vai demorar anos, né, para chegar lá. Bom, alguns tempos depois, né? A NASA conseguiu levar a Terra para orbitar o Saturno, né? Lá embaixo ali o Saturno. E a Terra está completamente congelada, mas ainda continua a humanidade aqui por enquanto, né? Acho que isso aqui não vai durar muitos anos, né? Então, eles vão ficar aqui por enquanto, né? Alguns anos, sabe? Aí, né? Eles vão explorando algumas luas, né? De Saturno, né? Tipo assim, para ver se algum deles poderá ser habitável no futuro, né? Ao invés da Terra. Então, a Terra está completamente gelado e ele está com menos 166 menos 66 graus, né, mano? Porque tá muito gelado, né? Porque onde é que Saturno tá, mano? É bem longe do Sol, mano. Aí a Terra vai ficar aqui durando muito tempo até a temperatura da Terra. Não, não, tipo assim, temperatura do Sol, né? Chegar até a Terra, né? Porque a Terra, né, precisa de sol, né, para se congelar. Só que a Terra se congelou, né? Pelo menos, né? Então, né? Só que eu não esperava que esse jogo atualizou na hora que eu fui gravar o vídeo, né? Então, ficou muito realista. Então, né? Então, a gente vamos ver a temperatura do Sol, mano. Ó, a Terra tá com 28 graus, né? Vai ser a temperatura que todo mundo aguenta, né? Pelo menos, só que ainda tá um pouco mais ou menos calor, né?
Aí vocês vão ver como está o Sol. O Sol tá com máximo de 17.000 graus, mano. Só que eu diminui um pouquinho a temperatura dele, né? Porque a Terra... Eu não gosto de, tipo assim, máximo de 28 graus, né, mano? Porque complica, né? A temperatura da natureza, né? Porque a natureza pode ser que não aguenta a temperatura de 28 graus. Como tem uma vez que a cientista planejava em terraformar Marte, né? Só que acabou descobrindo que a temperatura do Sol ia aumentar muito. Então eles teve que usar a Terra, né? Para levar para orbitar Saturno, né? Porque é lugar onde será zona habitável. E o cientista resolveu, né? Ver como tal Marte, né? Porque Marte está mais ou menos máximo de 320 graus, mano. Porque Marte tá muito quente, mano. Aí, isso aqui, o cientista resolveu ter uma ideia, atrair Marte para orbitar Saturno também, porque eles vão querer usar Marte mesmo assim. Então, só que não importa que tá escrito que. Nossa, aqui tá dia 26, já tá assim, 25 de 6 de 2025, isso nem importa, né? Depende da história que eu contar, só isso. Então, o cientista resolveu, né, levar Marte, né, para orbitar o Saturno para eles começar, né, começar a criar vida, né, em Marte. Então, o cientista resolveu bombear, né, Marte para mudar a Marte da órbita, né, porque eles não vão conseguir fazer essas obras, né, para puxar Marte para direção a Saturno, né? Porque sabe, né, a temperatura de Marte está muito pesada, então ninguém consegue pisar lá, nem o próprio robô consegue. Então, a única coisa que eles sabem é bombear Marte, né, para poder chegar na zona habitável, para eles conseguirem puxar Marte para direção, né, ao Saturno, para habitar normalmente, né? E por falar em zona habitável, olha onde está o Saturno. Então, por isso que o cientista descobriu o lugar onde o Saturno está, vai ter a zona habitável. Então, por isso que teve que puxar a Terra. Então, eu tive ideia para puxar Marte para a direção lá, como vocês próprios cientistas, né? A própria NASA que fez isso, né? Por passar do tempo, né? Marte conseguiu chegar na zona habitável e tentou. Então, a NASA tentou fazer Marte orbitar Saturno. Então, Saturno tá lá embaixo ali, né? Porque depende do tamanho, assim, dos lugares, né? Que pode ser que Saturno esteja lá embaixo e Marte tá lá em cima. Então, é tipo isso aí, essa história já tá assim. Aí, esse teve a ideia para poder tentar, pelo menos, terraformar Marte, né? E um dia eles foram pousar em Marte para ver como tá a situação em Marte, porque como Marte ficou no lugar mais tão quente, então esse cara com medo, né, de Marte deixar, né, começar a se evaporasse ou cair igual Vênus, né? Vênus que era muito quente, coberto de gases, né? Aí como é que tá a atmosfera de Marte, porque tá muito claro, mano, que isso. Aí, isso aqui, então, por passar do tempo, a NASA, né, cientistas, os dois juntos, né, se comunicar, né, terraformar Marte por enquanto, né, já que tinha falado isso antes de mudar a Terra da órbita, né. Então, foi isso aqui. Foi por isso que eles conseguiram, pelo menos, terraformar Marte. Então, o plano deles foram concluído, mas o único problema é das estrelas, que mais temperatura ele aumentava, mais brilho aumentava, né? Então, por isso que o brilho, né, daqui em Marte está muito claro. Imagina a Terra também, está do mesmo jeito. Dá pra ver que Marte, pelo menos, tem, né, já tem uma idade, né? Porque depois que Terra formou Marte, né? Como é que está o Marte? Que isso? Aí, né? Agora vamos ver como está a Terra. Bom, a Terra tá tão clara, mano, por causa da estrela, que a estrela mais aumentava a temperatura e o brilho também aumentava, né? Então, a Terra tá mais ou menos assim. Olha, a Terra decidiu congelar, mano, que isso. A Terra tá no máximo de 6 graus, né? Então, se é muito temperatura muito fraca, né? Muito fraca, poderia fazer frio, né?
Aí, só que eles vão, então, né, como NASA viu isso, né, resolveu falar que vai ter que puxar, né, mandar a Terra um pouco mais próximo, porque tá muito frio a situação deles, né. Porque Marte, né, Marte ele tá de boa, tá mais ou menos a temperatura normal, porque ele tá congelando, então a Terra tá congelando, mano, que isso, Marte, assim, né, é um planeta rochoso, bem forte. Eles tentaram várias vezes para tentar tirar a Terra da situação do frio. E eles viram que a Terra não vai durar muito tempo com esse frio, mano. Porque e mais aproximava mais, né? E mais aproximava do Sol, mais brilho ficava a das unidades, né? Da Terra. Porque a Terra tá tão clara, então não dá pra nem ficar, né? Mais no planeta. Então eles começaram a, né, falar que isso pode ser um erro, que isso não tá certo, né? Porque a época que estava na zona habitável não estava tão claro assim. Então, né, você dá um tempo. Ele teve mais, tipo assim, mais uma ideia. Tentar puxar a Terra não ficar tão clara assim o brilho dele. E sim, para poder conseguir para chegar na temperatura, né, máxima de 15 graus. Porque tá com 6,5 graus, mano. Que isso. Bom, eles conseguiram mudar a Terra por enquanto. Aumentou, para mim, tentando pelo menos aumentar a densidade da Terra, porque a densidade da Terra era pequena, né? Não é muito grande. Então tava muito, né, muito frio para a Terra. Então a Terra, pelo menos conseguiu, né, ficar um pouco melhor. Então, alguns lugares podem estar congelados, mas é que agora a Terra está bem melhor, né, a situação dele. Só que, pelo menos, a NASA e os cientistas quase, nem, pelo menos não desistiu da Terra, né? Eles quase desistiram, porque a Terra estava continuando, né? A temperatura muito fraca, né? 6 graus, né? Então, mais claridade ficava, então, né? E vamos pousar aqui, pelo menos aqui no Brasil, mano. Deixa eu ver, aqui, ó. Aqui no Brasil. Mas pelo menos o brilho tá tão forte, né? Por causa da estrela, mano, por isso. Mas pelo menos que a Terra continua a vida deles, né? E olha as montanhas aqui, isso. Na época quando eu tava jogando isso, não era assim, eu não esperava que o trem atualizou. Ficou bem realista, né? E agora ficou aí. A Terra ficou muito boa. Bom, por passar mais de tempo, né? A Terra simplesmente começou. O campo magnético da Terra começou a surgir, né? Porque acabou, né? Porque até ficou muito longe, né? O brilho, mais dele, o brilho dele ficava, né? Então o campo magnético da Terra resolveu aparecer. Então tava todo mundo em choque, né? Porque do nada campo magnético invisível da Terra resolveu aparecer, né? Então, né? Pelo menos, né? Pra mim que todo mundo já sabe que a Terra tem campo magnético. Aí, só que não é só isso que descobriram isso, não. Sim, o campo magnético da Terra resolveu aparecer também, mano. Que isso. Mas tá um pouco estranho, mano. Porque já era pra ter mais ou menos muito verde, igual na Terra. Mas aqui tá, sabe? Tá muito deserto aqui na frente. E em volta aqui tudo, né? Porque é Marte, né? Marte é um planeta deserto, né? Aí, por isso. Pelo menos a Lua de Saturno, Titã, né? Agora tem até a humanidade aqui, né? Porque, lógico, né? Porque depois se terraformar e vão continuar nesse planeta. Não planeta, né? Sim, a Lua, né? A Lua de Saturno, né? Porque agora pior que essas ilhas, né? Ficou meio estranho, né? Porque, sabe? Um pouco mais desenhado, né? Só que eu deixei Titã verde, né? Porque eu coloquei pelo menos a textura, né? Pra deixar. Coloquei textura verde, né? Pra Titã, pra parecer que é vida mesmo, né? Porque não atualizou. Pra colocar vida, né? Tipo assim, que fosse realmente de próprio planeta, né? Então, por isso. Então, gente, era isso aí no meu vídeo, né? Do meu primeiro vídeo do canal, né? Eu espero que tenham gostado do meu vídeo, né? Deixa o like e se inscreve no meu canal para chegar a máximo de 100 inscritos, por favor, né? Porque essa história que eu contei, eu sei que é mentira, né? Essa inventação história, né? Que eu conto, né? Como fosse
como seria a história que eu inventaria, né? Para esse espaço, né? Porque já que espaço vivia, né, silencioso, né? Então assim, sabe? Tudo em ordem, né? Então eu tirei ideia como seria se a cientista e a NASA tivessem essa ideia que se o Sol, né, que aumentar a temperatura dele para acabar queimando os planetas, né? Então era isso, pessoal. Então, falou!